O celular, o celular vibrou sobre a mesa de madeira clara da cozinha em Goiânia. Virgínia Fonseca, ainda de pijama, abriu a tela e sentiu um frio subir pela espinha. As notificações não paravam. Sites de fofoca, perfis no Instagram, comentários atravessados no Twitter. Todos apontavam para o mesmo detalhe que até então ela não tinha percebido. Zé Felipe havia apagado quase todas as fotos com ela. Restavam apenas alguns registros, mas todos ao lado dos filhos, Maria Alice e Maria Flor. Nenhum gesto, nenhum sorriso cúmplice, nenhuma lembrança de casal. O recado estava ali, silencioso mas gritante. Ela respirou fundo, tentando afastar a angústia. O sol da manhã entrava pelas frestas da cortina, iluminando a bancada cheia de brinquedos que as meninas haviam deixado espalhados na noite anterior. A vida parecia seguir normalmente dentro de casa, mas do lado de fora, o mundo já estava em chamas com especulações. A sensação era de estar presa em duas realidades diferentes, a intimidade da família e a exposição pública sem trégua. "Você viu isso?" perguntou ela à funcionária que ajudava na casa, mostrando a tela do celular. "Nossa, dona Virgínia, tá em tudo quanto é lugar já." A mulher fez um sinal de cruz como quem se espanta com a rapidez das redes. O povo não perdoa. O coração da influenciadora acelerava. Ela sabia que tudo que envolvia seu nome e o de Zé ganhava proporções gigantescas. Desde que se casaram, acostumaram-se a viver sob a lente da curiosidade coletiva. Mas ao ver as fotos desaparecerem, ela sentiu uma dor funda, quase como se as memórias tivessem sido arrancadas não só do Instagram, mas também da própria vida. Naquele mesmo momento, em outro ponto da cidade, Zé Felipe estava sentado na varanda da casa onde costumava compor. O violão repousava no colo, mas as cordas permaneciam em silêncio. Desde cedo, a caixa de mensagens explodia. Amigos, colegas de música, jornalistas, todos queriam saber o motivo do sumiço das fotos. Ele, no entanto, apenas passava o dedo pela tela, sem responder. Não sabia o que dizer. O gesto que parecia simples, apagar fotos, tinha se transformado numa avalanche. "Você tem noção do que fez?" questionou seu assessor, tentando manter a calma ao telefone. "Texto mover-se, Silvia. Isso vai virar novela, irmão." "Já virou, né?" respondeu Zé num tom baixo, a voz carregada de cansaço. "Eu só queria ficar em paz." Era isso que ele buscava, paz. Há meses, vinha se sentindo sufocado pela pressão de sustentar a imagem de casal perfeito, de família exemplar, de artista sempre sorridente. A vida real, porém, estava distante do que se mostrava nos stories. As discussões, os silêncios prolongados, a diferença de ritmos entre ele e Virgínia. Tudo isso vinha corroendo o que um dia foi leve. Apagar as fotos foi para ele um gesto de ruptura, ainda que não soubesse lidar com as consequências. Enquanto isso, os portais de notícias atualizavam manchetes a cada 10 minutos. Crise no casamento de Zé Felipe e Virgínia. Cantor apaga registros românticos e mantém apenas fotos com as filhas. A chuva de comentários nas redes se dividia entre apoio, especulação e ataques. Fãs escreviam longos textos pedindo que eles se entendessem. Haters comemoravam o possível fim e curiosos se alimentavam de cada detalhe como se fosse combustível. Na sala de casa, Virgínia segurava Maria Alice no colo. A menina de apenas 3 anos não entendia nada do que se passava, mas percebia a tensão no rosto da mãe. "Mamãe tá triste?" perguntou com inocência, acariciando-lhe o cabelo. A pergunta atravessou Virgínia como uma flecha. Ela não podia permitir que as filhas se tornassem vítimas do turbilhão público. Precisava de forças. Ligou para a mãe, Margarete, buscando amparo. Do outro lado da linha, a voz firme veio com aquele sotaque mineiro carregado de afeto. "Filha, vocês têm que conversar. Internet não resolve nada. Lembra do que eu sempre disse. Família se constrói todo dia, não é no Instagram." As palavras da mãe soaram como um puxão de realidade. Virgínia respirou fundo. Enxugou discretamente as lágrimas e pensou que, por mais doloroso que fosse, teria que enfrentar Zé de frente, sem intermediários, sem filtros, sem câmeras. Só eles dois. Naquela mesma noite, quando o silêncio da casa pesava mais que de costume, Zé entrou pela porta com passos lentos. O clima era de um Goiás abafado, céu nublado anunciando chuva forte. Ele largou as chaves sobre a mesa e encarou Virgínia. O olhar dizia muito mais que qualquer legenda de foto.
Por que você fez isso? A voz dela quebrou o silêncio. Porque eu não aguentava mais fingir, respondeu ele sem rodeios. O diálogo seguiu, tenso, cheio de pausas longas e olhos marejados. Ambos sabiam que não era apenas sobre fotos. Era sobre a vida que escolheram compartilhar. Os sonhos que começaram juntos e os caminhos que, de repente, pareciam se distanciar. Do lado de fora, a chuva finalmente despencava, lavando as ruas de Goiânia, enquanto dentro da casa, a tempestade apenas começava. O dilema estava lançado. Lidar com a vida privada em meio ao julgamento público. Enfrentar as dores sem se esconder atrás de filtros, decidir se ainda havia espaço para a reconstrução ou se o gesto de Zé havia selado o ponto final. O que ninguém sabia, nem eles, era o quanto essa decisão mexeria não só com o futuro do casal, mas também com a forma como seriam lembrados pelo Brasil inteiro. E no coração de cada fã, amigo ou curioso, ficava a pergunta inevitável. Seria esse o verdadeiro fim ou apenas mais um capítulo turbulento de uma história ainda em aberto? A chuva que caía em Goiânia naquela noite parecia não dar trégua, como se o céu refletisse a turbulência que dominava a casa. O barulho constante das gotas contra o telhado preenchia o silêncio entre Zé e Virgínia, tornando cada pausa no diálogo ainda mais pesada. O cantor, de braços cruzados, tentava organizar os pensamentos. Virgínia, sentada no sofá, segurava uma almofada como se fosse escudo contra a dor que sentia. Fingir? Ela repetiu a palavra com a voz embargada. Você acha que nossa vida é uma mentira? Zé balançou a cabeça lentamente. Não, não é isso. Mas é que eu não aguentava mais ver a gente sorrindo para as câmeras e brigando aqui dentro. Parece que a gente vive dois casamentos. Um para o público e outro para a gente. O coração dela latejava no peito. Era verdade que os últimos meses tinham sido difíceis. As agendas lotadas, as viagens, a rotina corrida com 2 filhas pequenas, tudo isso aumentava a tensão. Mas ouvir da boca dele que não aguentava mais, a deixou em choque. Eu me esforço, Zé, disse olhando nos olhos dele. Eu me esforço todo dia. Não é fácil conciliar trabalho, família, pressão de milhões de pessoas assistindo. Mas eu nunca pensei em desistir da gente. Ele respirou fundo, encostando-se na parede. Eu também não pensei. Mas apagar as fotos foi, sei lá, minha forma de gritar, de pedir ajuda. Eu precisava mostrar que não estava bem. A confissão pegou Virgínia de surpresa. Ela sempre foi aberta. Falava sobre tudo com o público. Compartilhava até as fraquezas, mas era diferente. Reservado, mais fechado. Talvez aquela atitude radical tivesse sido a única maneira dele expor sua dor. Do lado de fora, os trovões ecoavam. As meninas já dormiam. E a casa estava mergulhada naquela mistura de tensão e melancolia. Virgínia respirou fundo, tentando não chorar. E agora? Perguntou como quem busca uma resposta que não sabe se existe. Zé se aproximou. Sentou-se ao lado dela no sofá. Agora a gente precisa decidir se vai lutar pelo que construiu ou se vai aceitar que acabou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos tinham consciência do peso da decisão. Não era apenas sobre o amor dos dois, mas sobre uma família inteira, sobre 2 crianças que mereciam crescer cercadas de afeto, sobre milhões de pessoas que acompanhavam cada passo. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar em Goiânia, mas o clima dentro da casa permanecia nublado. Virgínia acordou cedo, como de costume, e foi preparar o café. Enquanto colocava o pão de queijo na mesa, lembrava-se das conversas que tivera com sua mãe. Família se constrói todo dia, ecoava em sua mente. Mas como construir quando as fundações pareciam rachadas? Enquanto mexia o café, recebeu uma ligação inesperada. Era Poliana, mãe de Zé Felipe. A relação entre sogra e nora nunca tinha sido conflituosa, mas também não era das mais íntimas. A ligação, porém, mostrou-se carregada de cuidado. Virgínia, meu bem, eu sei que as coisas não estão fáceis, mas não deixem a internet decidir a vida de vocês. Conversa olho no olho sempre vale mais que qualquer curtida. As palavras de Poliana trouxeram um alívio inesperado. Era como se pela primeira vez em muito tempo, alguém olhasse além da imagem pública e enxergasse a fragilidade humana que havia por trás. Virgínia agradeceu, emocionada. Zé, por sua vez, também buscou refúgio em alguém de confiança. Encontrou-se com um amigo de infância, Mateus, no bar simples que costumava frequentar antes da fama. Sentaram-se em uma mesa de canto, longe dos olhares curiosos,
e pediram 2 cervejas geladas. Cara, cê virou notícia de novo? Disse Mateus, balançando a cabeça. Mas me fala, foi mesmo isso que você queria? Zé deu um gole demorado, encarando o copo. Eu só queria que ela percebesse que eu não estava aguentando mais. Mas agora parece que perdi o controle de tudo. O amigo apoiou o braço no ombro dele. Você não perdeu, não. Você ainda pode resolver. Só não deixa essa decisão ser tomada pelo barulho da internet. Resolve em casa com ela. As palavras simples do amigo soaram como um conselho sábio. Zé sabia que precisava enfrentar seus fantasmas internos. O peso de ser filho de Leonardo, o rótulo de cantor sertanejo que vive à sombra do pai, a pressão de manter um relacionamento público impecável. Tudo isso o sufocava. Ele precisava se libertar dessas amarras, mas sem destruir quem estava ao seu lado. Enquanto o dia avançava, a notícia continuava a render nas redes sociais. Páginas de fofoca criavam enquetes. Fãs dividiam-se em times. Influenciadores comentavam como se fossem especialistas em relacionamentos alheios. A cada atualização, a sensação de estar expostos aumentava. À tarde, Virgínia decidiu sair com as meninas para respirar. Levou-as ao Parque Vaca Brava, em Goiânia, um dos lugares que mais gostava de frequentar. Enquanto as filhas corriam pelo gramado, ela observava o movimento ao redor. Famílias fazendo piquenique, casais caminhando de mãos dadas, idosos alimentando os patos no lago. Aquela cena simples a fez refletir. A vida real estava ali, pulsando, longe das câmeras e dos julgamentos. Sentou-se num banco e fechou os olhos por alguns segundos. O vento leve batia em seu rosto, trazendo um pouco de paz. Será que ainda existe chance de a gente reencontrar isso? Pensou. No mesmo horário, Zé estava em estúdio tentando gravar uma nova música, mas as palavras não saíam. O produtor, percebendo sua dispersão, sugeriu uma pausa. Zé levantou, andou de um lado para o outro até que, num impulso, começou a cantarolar uma melodia triste, quase como um desabafo. A letra falava de amor perdido, de tentativas de recomeço, de medo de despedida. Era cru, sincero, diferente de tudo que vinha fazendo. Ah, isso aí, cara, disse o produtor animado. Isso tem verdade. Talvez seja a hora de colocar sua dor na música. Zé sorriu de canto. Talvez a arte pudesse ser sua válvula de escape. O meio de transformar a angústia em algo bonito. À noite, de volta para casa, encontrou Virgínia no quarto das meninas, lendo uma história para elas dormirem. Observou de longe por alguns segundos, admirando a forma como ela se dedicava. O coração apertou. Por mais que estivessem em crise, havia amor ali. Amor de família. Depois que as meninas adormeceram, ele se aproximou. A gente precisa conversar de novo, disse com a voz mais suave do que na noite anterior. Virgínia levantou os olhos cansados, mas ainda firmes. Eu sei, só não sei se estou pronta para ouvir tudo. Ele respirou fundo. Então vamos com calma. Eu não quero te perder. Só preciso entender como a gente pode se encontrar de novo. O olhar dela suavizou. E por um instante, o peso pareceu diminuir. Mas ambos sabiam que o caminho seria longo, cheio de obstáculos, exposto a cada passo. E enquanto a madrugada avançava, a pergunta permanecia. Estariam eles dispostos a enfrentar juntos a tempestade ou a deixar que a pressão externa destruísse o que ainda existia de verdadeiro? Na manhã seguinte, o burburinho ainda ecoava pelas redes sociais. Os trending topics do Twitter estavam dominados por hashtags que misturavam apoio e especulação. Força Zé e Virgínia, ponto final, casal do ano em crise. Era como se o Brasil inteiro tivesse se tornado juiz da vida íntima dos dois. Virgínia, sentada à mesa da cozinha, rolava o feed com uma mistura de irritação e tristeza. Cada comentário parecia um tijolo a mais, no muro que os separava da paz. Maria Flor, ainda sonolenta, puxava a barra da camisa da mãe pedindo uma madeira. Virgínia se levantou, preparou o leite e olhou a filha com ternura. Ali, no gesto simples, encontrou um lembrete de que sua vida não se resumia ao que diziam na internet. Era mãe, antes de qualquer título de influenciadora ou esposa de cantor. Enquanto isso, no escritório improvisado da casa, Zé conversava com o pai pelo telefone. Leonardo, conhecido por não medir palavras, foi direto. Ô menino, você tá querendo é arrumar confusão. A internet não perdoa, não. Eu sei, pai, respondeu Zé, coçando a cabeça. Mas eu precisava respirar. Respirar é uma coisa, jogar gasolina no fogo é outra.
Resolve com a mulher dentro de casa. Não precisa dar espetáculo para os outros. As palavras do pai soaram duras, mas também traziam uma ponta de sabedoria. Leonardo conhecia como poucos a vida sob os holofotes e sabia que cada passo errado virava munição para críticos. No mesmo dia, a equipe de Virgínia insistia para que ela fizesse um pronunciamento. Precisa postar um vídeo explicando, senão vão inventar coisa pior, disse uma das assessoras aflita. Mas Virgínia hesitava. Sentia que se falasse naquele momento, não seria sincera. Estava ferida demais. Eu não quero me justificar, respondeu firme. A gente ainda está tentando entender o que aconteceu. Se eu falar agora, vou falar de dor, não de verdade. As horas passavam lentamente e cada aparição pública se tornava um teste de resistência. Naquele final de semana, eles tinham sido convidados para um evento beneficente em São Paulo. A dúvida era se compareceriam juntos ou não. A decisão virou pauta de sites de fofoca, como se fosse questão de estado. Na sexta-feira à noite, enquanto arrumava a mala, Virgínia se viu diante do espelho. A maquiagem meio borrada do dia longo contrastava com a força que tentava transmitir. Eu não vou fugir, murmurou para si mesma. Não vou dar esse gosto para eles. Zé entrou no quarto, observando-a fechar a bolsa. Você tem certeza que quer ir? Perguntou. Vai ser um massacre de flashes e perguntas. Justamente por isso, respondeu ela firme. Se a gente não aparecer, vão inventar coisa pior. Ele assentiu em silêncio. No fundo, admirava a coragem dela. Virgínia tinha uma força que ele muitas vezes não conseguia alcançar. No sábado embarcaram para São Paulo. O aeroporto estava lotado e os paparazzi já os esperavam. Assim que apareceram juntos, os flashes começaram a pipocar. Eles caminhavam lado a lado, mas havia uma distância invisível entre os dois. Sorrisos contidos, mãos que não se tocavam. O público percebeu. No carro a caminho do hotel, Virgínia suspirou fundo. Eu me sinto numa vitrine, desabafou. Sempre foi assim, disse Zé. A diferença é que agora a vitrine está cheia de rachaduras. O evento beneficente ocorreu no ginásio do Ibirapuera, reunindo artistas, influenciadores e empresários. Enquanto Zé se preparava para cantar, Virgínia foi cercada por repórteres. Perguntas afiadas, como facas, eram jogadas sem piedade. É verdade que vocês estão separados? Por que ele apagou as fotos? Vocês ainda dormem no mesmo quarto? Ela respirou fundo, ergueu o queixo e respondeu com calma. Nossa prioridade sempre foram e sempre serão nossas filhas. É nisso que estamos focados. A frase, ainda que ensaiada, trouxe uma ponta de sinceridade. Era a única verdade que não poderia ser questionada. Enquanto isso, Zé subiu ao palco e cantou a nova música que havia começado a compor dias antes. A letra, carregada de dor e esperança, tocou o público de maneira inesperada. Muitos acreditaram que era uma indireta para Virgínia, outros enxergaram como um pedido de perdão público. Ele, porém, cantava apenas para aliviar o coração. Após a apresentação, encontraram-se nos bastidores. Zé, suado e emocionado, olhou para ela em silêncio. Virgínia, por um instante, sentiu o coração amolecer, mas logo lembrou das dores recentes e manteve a postura firme. De volta ao hotel, a madrugada foi de conversas truncadas. Zé tentou se aproximar, mas ela mantinha certa distância. Eu preciso confiar de novo, disse quase em sussurro. E confiança não se reconstrói da noite para o dia. Ele assentiu resignado. Eu sei, mas eu vou tentar. No domingo, antes de voltarem para Goiânia, decidiram passear com as meninas no parque do Ibirapuera. Cercados por olhares curiosos, tentaram viver um momento de normalidade. As crianças brincavam felizes, alheias à tempestade que os pais enfrentavam. E naquele instante, os dois perceberam que, apesar de tudo, havia um elo inquebrável, o amor pelas filhas. Enquanto caminhavam de mãos dadas com as meninas, sentiram que ainda havia esperança, mas sabiam que a estrada seria longa, cheia de curvas perigosas. A mídia não daria descanso, os comentários não cessariam, e as mágoas ainda estavam abertas. Na viagem de volta, o avião cortava o céu nublado, e o silêncio entre eles parecia menos pesado. Virgínia olhou pela janela e pensou, será que consigo perdoar? Zé, de olhos fechados, refletia, será que consigo mudar? O futuro ainda era incerto, mas uma coisa era clara. Ambos precisariam enfrentar não apenas a pressão externa,
mas também os próprios fantasmas internos. A batalha seria dura, e cada escolha definiria os rumos de uma história que ainda estava longe de ter um desfecho. Os dias seguintes ao evento em São Paulo foram marcados por uma espécie de trégua silenciosa. De volta a Goiânia, a rotina da família retomava seu ritmo, ainda que carregada de olhares desconfiados. As meninas voltaram à escola. Os compromissos de trabalho de Virgínia se acumularam e Zé voltou ao estúdio. Porém, por trás da aparente normalidade, os dois sabiam que as feridas ainda estavam abertas. Na manhã de segunda-feira, Virgínia acordou cedo para gravar conteúdos para o canal. O cenário estava montado, iluminação ajustada, tudo preparado. Mas, diante da câmera, sentiu um nó na garganta. O público esperava dela energia, leveza e simpatia, mas o coração estava pesado. Ela respirou fundo, sorriu para a lente e começou a falar, mesmo sabendo que por trás do sorriso havia uma tempestade que ninguém podia ver. Enquanto isso, Zé dirigia até o estúdio em silêncio com o rádio desligado. O celular vibrava no banco do passageiro, mas ele não tinha coragem de olhar. Mensagens de jornalistas, convites para entrevistas, pedidos de declarações. Tudo o que ele queria era ficar longe dos holofotes. A música era seu único refúgio, o único espaço onde podia ser verdadeiro sem precisar explicar cada palavra. À tarde, encontraram-se na cozinha. As meninas brincavam na sala, e o som das risadinhas, infantis, trazia um contraste quase cruel com a tensão que pairava entre os dois. Virgínia abriu a geladeira, tirou uma jarra de suco e quebrou o silêncio. Eu não sei até quando vou conseguir aguentar esse peso. Zé levantou os olhos cansados. Que peso? O de ser observada o tempo todo. O de precisar me justificar até quando respiro. O de saber que qualquer coisa que você faz vira manchete e cai sobre mim também. Ele encostou as mãos na mesa, pensativo. Eu também sinto isso, sabe? Só que, diferente de você, eu não sei lidar. Você encara, responde, administra. Eu travo. Virgínia o observou com atenção. Era raro ele se abrir dessa forma. Então a gente precisa aprender juntos. Senão não vai ter jeito. O diálogo foi interrompido pelo toque insistente da campainha. Era um entregador com uma encomenda. Mas o que chamou a atenção foi a presença de fotógrafos do lado de fora, registrando cada movimento. Virgínia fechou a porta rápido, mas a sensação de invasão ficou. Nem dentro da nossa casa a gente tem paz, murmurou irritada. Naquela noite, deitada na cama, ela abriu o celular e encontrou centenas de mensagens de seguidores. Muitos ofereciam apoio, mas outros destilavam veneno. Separação à vista. Ela só quer fama. Ele não ama mais. Cada palavra parecia uma facada. Virgínia largou o aparelho sobre o criado mudo e respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Do outro lado da cama, Zé fingia dormir, mas também estava acordado. Pensava no quanto queria voltar a sentir a leveza dos primeiros anos, quando tudo era novidade, quando o amor parecia blindado contra o mundo. Mas a realidade era dura. A fama não perdoava, e a exposição cobrava um preço alto demais. Nos dias seguintes, os dois tentaram reorganizar a rotina. Virgínia sugeriu que tirassem um tempo em família, longe da internet, longe das câmeras. Uma viagem curta, só os 4. Zé hesitou, mas concordou. Pode ser bom pra gente, admitiu. Escolheram Caldas Novas, cidade turística de Goiás conhecida pelas águas termais. Um destino simples, mas perfeito para levar as meninas. No sábado, pegaram estrada em clima de expectativa. As crianças cantavam no banco de trás e, por alguns instantes, parecia que o peso da vida pública havia ficado para trás. Chegando ao hotel, foram recebidos com discrição, sem tumulto. O ambiente acolhedor, o cheiro de cloro das piscinas, o sol intenso refletindo nas águas. Tudo lembrava uma vida mais simples, quase anônima. Ali, entre risadas das filhas e mergulhos demorados, sentiram o coração aliviar. Na beira da piscina, enquanto observava Maria Alice brincar com boias coloridas, Virgínia olhou para Zé e disse: "A gente ainda sabe ser feliz." Ele sorriu de canto, emocionado. "Eu nunca duvidei disso. Eu só duvidei se conseguiríamos manter isso em meio a tanto barulho." À noite, sentaram-se na varanda do quarto. O cheiro de churrasco vinha de algum apartamento próximo, misturado ao som distante de risadas. Zé abriu uma cerveja. Virgínia tomou um suco. Conversaram por horas, lembrando dos momentos bons, das viagens, dos sonhos que tinham feito juntos.
Pela primeira vez em semanas, não falaram sobre redes sociais nem sobre a crise. Falaram de vida, de futuro, de esperança. Mas no fundo, sabiam que aquela bolha não duraria para sempre. O mundo real os esperava do lado de fora. Quando retornassem a Goiânia, as câmeras estariam lá, os comentários voltariam. E a pressão seria a mesma. O desafio seria carregar consigo a força daqueles dias simples e usá-la como escudo contra o caos. No domingo à tarde, antes de voltarem, decidiram levar as meninas a um parque aquático. Brincaram juntos, riram como se não houvesse amanhã. Zé, em certo momento, segurou Virgínia pela cintura na piscina de ondas e ela permitiu o gesto. Foi rápido, quase imperceptível, mas carregado de significado. Ainda havia amor, ainda havia chance. Na estrada de volta, o clima era de silêncio confortável. As meninas dormiam, exaustas da diversão. Virgínia encostou a cabeça no vidro, observando a paisagem goiana. Os campos verdes se estendendo até onde a vista alcançava. Pensava em como a vida era feita de escolhas diárias, lutar ou desistir, se abrir ou se calar, perdoar ou guardar rancor. Zé ao volante olhava para frente com firmeza. No fundo, sabia que a decisão de manter ou não aquele casamento não dependia apenas dele, mas estava disposto a lutar. Pela família, pelas filhas, por ela. Quando chegaram em casa, o celular de Virgínia vibrou com dezenas de notificações. Fotos da viagem já circulavam, feitas por pessoas que os reconheceram em Caldas Novas. O mundo lá fora não dava descanso, mas ela respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu desespero. Sentiu apenas que, apesar de tudo, ainda tinha forças para continuar tentando. O retorno à Goiânia trouxe de volta o peso da rotina. Se em Caldas Novas a bolha de tranquilidade permitira alguns respiros, na cidade grande, o barulho das redes sociais voltou com força total. Mal haviam estacionado o carro na garagem e os celulares já disparavam com novas notificações. Fotos tiradas por turistas no parque aquático circulavam em páginas de fofoca, acompanhadas de manchetes inflamadas. Viagem da reconciliação. Já Virgínia e Zé tentam reatar em clima de família. Virgínia suspirou fundo ao ver as imagens. A gente não consegue dar um passo sem virar notícia. Zé deu de ombros. O lado bom é que, pelo menos, estão dizendo coisa positiva agora. Ela sorriu sem graça, mas por dentro sentia a pressão crescer. Tudo o que acontecia entre eles era interpretado como espetáculo e isso a desgastava. Naquela noite, depois de colocar as meninas para dormir, ela se trancou no banheiro e deixou as lágrimas caírem em silêncio. Olhando-se no espelho, murmurou: "Será que eu ainda sei quem sou de verdade?" Enquanto isso, Zé se refugiava no estúdio caseiro. Pegou o violão e começou a dedilhar os acordes da canção que vinha construindo nos últimos dias. A melodia parecia ganhar forma, mas a letra ainda o desafiava. Ele queria falar de amor, de dor e de esperança, mas tinha medo de que cada palavra fosse interpretada como indireta. O medo da exposição artística o paralisava, justamente num momento em que precisava transformar sentimentos em música. No dia seguinte, a agenda de compromissos não deu descanso. Virgínia tinha gravações para marcas, reuniões com a equipe e precisava comparecer a um evento beneficente em Goiânia. Zé tinha ensaios e encontros com produtores. A logística da vida a dois se tornava um quebra-cabeça. Entre uma reunião e outra, ela recebeu uma mensagem da mãe: "Filha, respira. Coração não é para carregar peso, é para pulsar vida. Não esquece disso." As palavras vieram como alívio. Virgínia guardou o celular e decidiu encarar o evento beneficente como oportunidade de mostrar força. Vestiu-se com elegância discreta, maquiagem impecável e sorriso calculado. Ao chegar, foi cercada por repórteres, mas respondeu com a calma que vinha treinando: "O mais importante na minha vida são minhas filhas e a família que estamos construindo. Isso nunca vai mudar." Enquanto isso, Zé optou por não comparecer. O cansaço emocional pesava e ele preferiu se resguardar. Essa decisão, claro, gerou ainda mais comentários. Por que não foram juntos? Crise confirmada? Virgínia respirou fundo e seguiu firme, embora por dentro sentisse a ausência dele como uma sombra. À noite, quando voltou para casa, encontrou Zé sentado no sofá, assistindo a um jogo de futebol. As meninas já estavam dormindo e o ambiente parecia suspenso. "Você podia ter ido comigo", disse ela, quebrando o silêncio.
Ele desligou a TV, olhou-a nos olhos e respondeu: "Eu não tinha cabeça. Eu não queria ser um peso para você, mas sua ausência pesa mais do que qualquer coisa." As palavras ficaram pairando no ar. Zé abaixou a cabeça, refletindo. Virgínia seguiu para o quarto exausta. No dia seguinte, porém, um novo obstáculo surgiu. Um portal de notícias publicou uma matéria sensacionalista afirmando que o casal estava morando em casas separadas. A notícia se espalhou rapidamente e em poucas horas já estava nos principais programas de TV e canais de fofoca no YouTube. Virgínia recebeu dezenas de ligações, algumas de amigos preocupados, outras de marcas questionando se deveriam manter contratos. Era como se a vida profissional estivesse em jogo, junto com a pessoal. "Isso está passando dos limites", desabafou para sua assessora. "Eles não têm ideia do mal que causam." Enquanto isso, Zé tentava lidar com os comentários de colegas da música. Alguns ofereciam apoio, outros apenas curiosidade. No fundo, ele se sentia julgado por todos os lados. Naquela noite, após as meninas dormirem, o casal sentou-se à mesa da cozinha, cansados e em silêncio. Virgínia quebrou a barreira. "A gente precisa decidir como vai lidar com isso juntos. Ou enfrentamos de frente, ou a gente vai ser engolido." "Eu sei", respondeu ele, "mas eu não quero transformar nossa vida em reality show." "Eu também não quero. Só quero que a gente esteja no mesmo time." O olhar entre eles foi mais sincero que qualquer declaração pública. Não havia solução mágica, mas havia disposição. Nos dias seguintes, começaram a estabelecer pequenas mudanças. Reduziram a exposição de momentos íntimos, filtraram melhor o que publicavam e aprenderam a desligar os celulares em determinados horários. As refeições em família passaram a ser blindadas de câmeras e as noites, mesmo silenciosas, ganharam mais presença. Certa tarde, enquanto passeavam com as meninas no shopping, encontraram alguns fãs que pediram fotos. Ao posar, Zé segurou Virgínia pela cintura de forma natural. O gesto foi captado por celulares e novamente viralizou. Mas dessa vez a repercussão foi diferente. A imagem foi interpretada como sinal de reconciliação. E os comentários positivos inundaram as redes. De volta ao carro, Virgínia olhou para ele e sorriu. "Às vezes, até sem querer, a gente consegue dar esperança para o povo." Zé retribuiu o sorriso. "O problema é quando eles querem mais esperança do que a gente tem." A frase ecoou no coração dela. Era verdade, mas ainda assim, havia algo de reconfortante em perceber que, mesmo diante da pressão, eles ainda conseguiam arrancar momentos de leveza. No fim de semana, decidiram reunir familiares para um almoço em casa. A presença da mãe de Virgínia, do pai de Zé e de alguns irmãos, trouxe uma atmosfera diferente. Risadas na varanda, cheiros de comida típica goiana, histórias antigas sendo recontadas. Por algumas horas, sentiram-se apenas uma família comum, longe das câmeras e dos julgamentos. Naquele dia, ao se despedirem, a mãe de Virgínia sussurrou no ouvido dela: "O amor de vocês ainda está vivo. Só precisa de cuidado." Virgínia sorriu, emocionada. No fundo, queria acreditar nisso com todas as forças. O almoço em família havia trazido um sopro de esperança. Mas bastou a semana começar para que a realidade voltasse a bater à porta. Na segunda-feira, as redes sociais já fervilhavam novamente com teorias, especulações e cobranças. Os fãs queriam provas concretas de que o casal estava bem. Qualquer ausência de uma foto juntos era interpretada como sinal de rompimento. Virgínia, acostumada a lidar com esse tipo de pressão, tentava se blindar, mas notava que Zé ainda se abalava profundamente. Uma manhã, encontrou o marido sentado na varanda com o celular na mão, lendo comentários em uma publicação recente. Ele parece triste. Zé não ama mais a Virgínia. Só continua por causa das meninas. Leu em voz alta, o olhar carregado. Como é que a gente não vai se afetar com isso? Virgínia se aproximou e tirou o celular de suas mãos. Porque a gente não pode viver para provar nada para os outros. Mas no fundo, até ela sentia a ferida aberta. Afinal, ser julgada diariamente pelo tribunal da internet era um peso difícil de suportar. No meio da semana, um convite inesperado chegou para os dois. Uma emissora de TV nacional queria entrevistá-los ao vivo em um programa de grande audiência. A proposta era esclarecer rumores e mostrar o lado humano da relação. A equipe de Virgínia considerava uma boa oportunidade,
mas Zé reagiu com resistência imediata. Eu não vou sentar num sofá de televisão para falar da minha vida particular. Mas se a gente não fala, eles inventam, rebateu a esposa. Melhor inventarem do que eu ter que expor nossas feridas para todo mundo ver. O embate gerou uma discussão mais séria naquela noite. Virgínia acreditava que abrir parte da verdade poderia aliviar a pressão. Zé via nisso um espetáculo invasivo. Depois de longos minutos de troca de argumentos, decidiram recusar a entrevista, mas a tensão ficou no ar. No dia seguinte, a recusa virou manchete. Casal evita esclarecer rumores. Os comentários se multiplicaram, reforçando ainda mais a sensação de perseguição. Virgínia se sentia encurralada. Zé, por sua vez, acreditava que haviam feito a escolha certa. Era mais um ponto de divergência na forma como lidavam com a fama. Entre compromissos e discussões, tentavam manter a rotina das filhas intacta. Levavam-nas à escola, acompanhavam as apresentações, participavam das reuniões de pais. Em um desses dias, durante uma festinha escolar, foram surpreendidos pela naturalidade com que Maria Alice, de 3 anos, apresentou os 2 coleguinhas. Essa é minha mãe e esse é meu pai. Eles sempre ficam comigo. A frase simples, dita com pureza infantil, emocionou ambos. Entre olhares cruzados, perceberam que, para as filhas, eles ainda eram porto seguro. Talvez isso fosse o combustível que precisavam para continuar tentando. Mesmo assim, os obstáculos não davam trégua. Na quinta-feira, uma briga boba ganhou proporções maiores. Zé reclamou da falta de tempo que tinham juntos, enquanto Virgínia apontava que ele se isolava demais. As palavras se acaloraram até que o silêncio se impôs como barreira. Naquela noite, Virgínia ligou para sua mãe em lágrimas. Eu não sei se consigo mais. Margaret, firme, respondeu. Minha filha, casamento é luta diária. Ninguém disse que seria fácil, mas só vocês 2 podem decidir se vale a pena. Enquanto isso, Zé saiu para dirigir sem destino. Acabou estacionando em frente a uma igrejinha simples, iluminada por poucos refletores. Entrou, sentou-se no último banco e ficou em silêncio por longos minutos. Não era de se abrir em oração, mas naquele momento sentiu necessidade de pedir força. Eu não sei o que fazer, murmurou encarando o altar vazio. De volta para casa, encontrou as luzes apagadas e o silêncio pesado. Sabia que a distância entre eles aumentava a cada dia, mas também sabia que não queria desistir. No sábado, tiveram um novo compromisso em São Paulo, uma premiação musical. Decidiram ir juntos, mesmo com o clima ainda instável. No tapete vermelho, sorriram para os flashes, trocaram olhares calculados e posaram lado a lado. Mas os observadores atentos perceberam a falta de contato físico, o distanciamento nos gestos. Durante a premiação, Zé recebeu um troféu por uma das músicas mais tocadas do ano. Ao subir no palco, agradeceu à família e, em especial, às filhas. Não citou Virgínia diretamente. O público notou, e as redes explodiram em interpretações. Após a cerimônia no carro, Virgínia desabafou. Você podia ter falado de mim. Eu não quis expor, respondeu ele. Mas quando você não fala, parece que eu não existo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ambos sabiam que não era apenas sobre discursos. Era sobre a necessidade de se sentirem vistos um pelo outro. No domingo, decidiram passar o dia em casa, sem compromissos. Fizeram almoço simples, assistiram a desenhos com as meninas e até riram juntos em alguns momentos. Mas, no fundo, havia uma sombra pairando. Até quando conseguiriam equilibrar o amor com o peso da exposição? À noite, sentados na varanda, conversaram mais uma vez. Zé segurou a mão dela, pela primeira vez em dias. Eu não quero te perder, Virgínia. Eu só não sei como lidar com tudo isso. Ela respirou fundo, olhando para o céu estrelado. Então a gente precisa aprender juntos, senão não vai dar. As palavras ficaram no ar como promessa e desafio. O futuro ainda era incerto. Mas pela primeira vez em dias, o contato das mãos trouxe um fio de esperança. A semana começou com um clima diferente. Depois daquela conversa na varanda, havia um fio de esperança entre os dois. O contato das mãos na noite anterior parecia ter reacendido algo, ainda que frágil. Porém, no mundo ao redor, nada mudava. A pressão seguia implacável. Na segunda-feira, Virgínia tinha compromissos com gravações de campanhas publicitárias em São Paulo. Viajar sozinha, pela primeira vez desde a crise, trouxe-lhe uma mistura de alívio e apreensão.
Alívio porque teria espaço para respirar. Apreensão porque sabia que sua ausência seria alvo de especulações. No aeroporto, fãs a abordaram com carinho, pedindo fotos e desejando força. Um deles, mais ousado, perguntou em tom curioso: Virgínia, vocês estão mesmo separados? Ela sorriu com diplomacia. A gente está vivendo um dia de cada vez. A resposta simples correu pelas redes em minutos. Dia de cada vez virou hashtag, interpretada por muitos como sinal de que a relação ainda tinha salvação. Enquanto isso, em Goiânia, Zé cuidava das meninas. Levou Maria Alice ao balé e Maria Flor ao pediatra. Experiências que normalmente ficavam a cargo de Virgínia, agora estavam em suas mãos. E, para sua surpresa, ele sentiu prazer em assumir esse papel. Ao ver a filha mais velha sair sorridente da aula de dança, pensou: é por elas que eu preciso aprender a ser melhor. À noite ligou para Virgínia. As meninas ficaram um doce hoje. Você ia se orgulhar de ver a Maria Alice dançando. Ela sorriu do outro lado da linha. Eu já me orgulho todos os dias. E de você também, sabia? A troca breve de carinho trouxe alento. Mesmo à distância, parecia que estavam encontrando um jeito de se reconectar. No dia seguinte, porém, uma notícia caiu como bomba. Um colunista famoso publicou que Zé estaria frequentando bares em Goiânia desacompanhado e insinuava que ele buscava distrações fora de casa. As fotos que acompanhavam a matéria, embora desfocadas, mostravam apenas ele sentado com amigos, mas a interpretação sensacionalista já estava feita. Virgínia, em São Paulo, recebeu a enxurrada de mensagens. Ligou imediatamente para ele, a voz trêmula. Que história é essa que estão inventando agora? É mentira, Virgínia. Eu só fui ver o Matheus, aquele meu amigo de infância. Não tinha nada demais. Eu acredito em você. Mas como é que eu convenço milhões de pessoas? A pergunta ficou suspensa, pesada. Era essa a realidade que os dois enfrentavam. Mesmo quando falavam a verdade, parecia impossível escapar das narrativas criadas por outros. Naquela noite, sozinha no hotel, Virgínia refletiu sobre o quanto a fama tinha moldado sua vida. Desde muito jovem estava acostumada à exposição, mas ao lado de Zé, tudo tinha tomado proporções ainda maiores. Ela se perguntava se algum dia teria uma vida normal. Enquanto isso, em Goiânia, Zé se sentou novamente com o violão. A canção que vinha compondo parecia ganhar corpo. Agora a letra falava sobre silêncio entre dois corações e a força que renasce no olhar das filhas. Era um desabafo transformado em arte. Pela primeira vez, sentiu que poderia compartilhar aquela dor com o público sem precisar se explicar. 2 dias depois, Virgínia voltou de viagem. O reencontro no aeroporto foi discreto, sem abraços efusivos, mas no olhar trocado havia compreensão. Em casa, as meninas correram para os braços da mãe, enchendo o ambiente de risadas. Por alguns instantes, tudo pareceu normal. Naquela noite, sentaram-se à mesa para jantar. O cardápio simples, arroz, feijão, frango grelhado, tinha gosto de aconchego. Virgínia comentou sobre o peso das especulações da semana, e Zé compartilhou sua experiência cuidando das filhas. Aos poucos, a conversa se tornou mais leve. Sabe, acho que a gente se esqueceu de valorizar essas coisas simples, disse ela. O jantar em família, o banho das meninas, o silêncio sem câmeras. E talvez seja isso que pode salvar a gente, completou ele. No dia seguinte, receberam um convite para participar de uma campanha social em Goiânia, em prol de crianças carentes. Decidiram aceitar juntos. No evento, cercados por famílias humildes e crianças sorridentes, sentiram uma paz diferente. Ali não eram celebridades em crise, mas apenas 2 adultos tentando ajudar. Ao ver Zé cantar para aquelas crianças, Virgínia se emocionou. Ele, por sua vez, observou a forma como ela conversava com as mães presentes, oferecendo palavras de incentivo. Perceberam que quando olhavam além de si mesmos, a conexão entre eles voltava a florescer. Na volta para casa, o clima era de leveza. Mas, como sempre, a internet não perdoou. Fotos dos dois juntos no evento viralizaram, gerando manchetes como reaproximação confirmada e casal supera crise em ação social. Virgínia leu algumas matérias e suspirou. Parece que a gente não pode nem fazer o bem sem virar notícia. Zé riu de canto. Que bom que pelo menos dessa vez é coisa boa. Nos dias seguintes, começaram a criar pequenas rotinas de reconciliação. Um jantar sem celulares, um passeio no parque,
uma conversa antes de dormir. Gestos simples, mas carregados de significado. Ainda havia discussões, ainda havia mágoas, mas havia também um esforço genuíno. Certa noite, enquanto arrumavam a cozinha juntos, Zé falou com sinceridade: "Eu não sou fácil, Virgínia. Eu sei disso. Mas eu quero mudar." Ela o encarou emocionada. "Eu também erro. E também quero aprender." O silêncio que se seguiu não era pesado, mas acolhedor. Ambos sabiam que palavras sozinhas não bastariam. Precisariam provar dia após dia que ainda havia espaço para a reconstrução. Do lado de fora, o céu de Goiânia estava limpo, pontilhado de estrelas. Do lado de dentro, ainda que tímido, um novo começo parecia possível. As semanas seguintes foram marcadas por um equilíbrio frágil. Zé e Virgínia, embora ainda atravessassem momentos de tensão, buscavam se reconectar através de pequenos gestos. A cada jantar em família, a cada passeio discreto, parecia que construíam uma ponte sobre as mágoas. Mas, como sempre, o mundo externo não dava trégua. Numa terça-feira à tarde, enquanto Virgínia gravava um vídeo para suas redes, seu celular disparou com notificações. Uma página de fofoca publicara supostas mensagens atribuídas a Zé, insinuando conversas suspeitas. A matéria era frágil, sem provas concretas, mas suficiente para incendiar os comentários. Virgínia sentiu o coração disparar. Por um momento, pensou em confrontá-lo imediatamente, mas respirou fundo. Quando Zé chegou em casa, encontrou-a sentada no sofá, o olhar fixo no celular. Você viu isso? Perguntou, mostrando a tela. Ele pegou o aparelho, leu rapidamente e suspirou. "Não é mentira. Eu não sei de onde inventam tanta coisa. Eu quero acreditar em você", disse ela com a voz trêmula. "Mas é difícil quando todo mundo tenta me convencer do contrário." Zé se aproximou, segurou a mão dela. "Zé, então olha nos meus olhos. Você me conhece melhor que qualquer pessoa. Confia em mim." O gesto trouxe certo alívio, mas a ferida da desconfiança ficou latejando. No dia seguinte, durante uma gravação em Goiânia, Virgínia recebeu apoio de colegas influenciadores. Uma amiga próxima, Camila, lhe disse: "Você é muito forte, Vi, mas não precisa carregar tudo sozinha. Se precisar desabafar, tô aqui." O abraço sincero a fez perceber como a rede de apoio era fundamental. Enquanto isso, Zé buscava refúgio na música. Voltou ao estúdio e terminou a canção que vinha compondo. O refrão falava de recomeços e da coragem de enfrentar tempestades. Quando mostrou ao produtor, recebeu elogios entusiasmados. "Essa é a música mais honesta que você já escreveu." Pensou em lançá-la, mas hesitou. Parte dele temia que fosse interpretada como exposição da vida privada. Ainda assim, sentia que precisava dividir aquela verdade com o público. Na sexta-feira, o casal foi convidado para uma festa de aniversário de um amigo em comum. Ao chegarem, notaram os olhares curiosos. Muitos queriam ver como estavam juntos. Decidiram manter a naturalidade. Conversaram, riram em alguns momentos e até dançaram. Por algumas horas esqueceram as pressões. No entanto, no caminho de volta para casa, uma discussão surgiu. Virgínia comentou sobre uma conversa que tivera com um conhecido. E Zé reagiu com ciúme. "Você confia mais nos outros do que em mim?" questionou. "Não é isso, mas às vezes eu preciso ouvir alguém de fora." O tom foi aumentando e o silêncio dominou o resto do trajeto. Mais uma vez, perceberam como a fragilidade ainda estava presente. No sábado, decidiram levar as meninas a uma fazenda próxima de Goiânia, propriedade de amigos. O contato com a natureza trouxe paz. As crianças correram livres, alimentaram animais, brincaram na terra. Entre risos e abraços, Zé e Virgínia se olharam com ternura. "É isso que importa", disse ela, observando as filhas. "Já sempre foi", respondeu ele. À noite, sentados em volta de uma fogueira, conversaram sobre os sonhos que tinham deixado de lado. Virgínia falou de sua vontade de criar um projeto social para ajudar mães solteiras. Zé contou que queria lançar um álbum mais autoral, sem se preocupar tanto com fórmulas comerciais. Foi um momento de conexão sincera, lembrando-os de quem eram além das pressões externas. Na segunda-feira, porém, uma nova onda de especulações tomou conta da internet. Fotos antigas do casal foram republicadas por fãs, acompanhadas de comparações. "Olha como eles eram felizes antes", diziam alguns comentários. Virgínia leu em silêncio,
com lágrimas nos olhos. A comparação constante com o passado a machucava, como se ignorassem que todos mudam com o tempo. Ao perceber a tristeza da esposa, Zé a abraçou. A gente não precisa ser como antes. A gente só precisa ser verdadeiro agora. Naquele mesmo dia, ele decidiu que lançaria a nova música. Gravaram um vídeo simples em casa. Apenas ele e o violão. Publicou nas redes com a legenda: às vezes o silêncio fala mais que 1000 palavras. Essa é minha verdade. O vídeo viralizou em poucas horas. Milhões de visualizações, comentários emocionados. Fãs dizendo que a canção parecia traduzir o momento que muitos também viviam em suas vidas. Pela primeira vez em semanas, sentiram que a repercussão trazia alívio, não pressão. Virgínia, ao assistir, chorou em silêncio. Aproximou-se de Zé e o abraçou com força. Essa música é a prova de que você ainda está aqui. Nos dias seguintes, a rotina pareceu mais leve. Ainda havia discussões, ainda havia inseguranças, mas também havia uma sensação renovada de que poderiam enfrentar juntos. A música se tornou um símbolo de resistência, não apenas para eles, mas para milhares de fãs que se identificavam. Na sexta-feira, foram convidados a cantar em um programa de TV. Zé, inicialmente relutante, aceitou porque sentiu que aquela canção precisava ser compartilhada. No palco, com Virgínia assistindo da plateia, cantou com a alma. Quando terminou, o público aplaudiu de pé. Nos bastidores, ele correu até ela e a abraçou. O gesto, captado por câmera, se espalhou pelas redes como símbolo de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, a narrativa parecia trabalhar a favor deles. Mas enquanto o mundo os celebrava, ambos sabiam que a verdadeira luta ainda estava dentro de casa. E que mesmo com canções e abraços, seria preciso muito mais para manter viva a chama da família. A repercussão da nova música de Zé trouxe uma onda de esperança inesperada. As pessoas comentavam menos sobre a crise e mais sobre a profundidade da letra. Pela primeira vez em semanas, a narrativa pública não era apenas de ruptura, mas também de reconstrução. Virgínia sentia alívio ao perceber que, pelo menos por alguns dias, as manchetes tinham um tom mais humano. No entanto, a vida real ainda impunha desafios. Dentro de casa, havia dias de harmonia, mas também recaídas. Às vezes, uma discussão surgia por motivos pequenos. A bagunça das meninas, a rotina exaustiva, as cobranças da agenda. O desgaste acumulado fazia com que cada detalhe tivesse potencial de virar explosão. Numa noite de quarta-feira, após um dia longo, Zé se irritou porque Virgínia passava horas no celular. "Parece que você vive mais pro Instagram do que pra gente", reclamou com tom ácido. Ela fechou os olhos, respirou fundo e respondeu: "O Instagram é meu trabalho, Zé. É o que paga as contas." O silêncio pesado se instalou. Ela sabia que havia verdade no que ele dizia, mas também sentia injustiça no julgamento. Afinal, não era apenas exposição, era sustento. No dia seguinte, Virgínia teve uma reunião importante em São Paulo. Durante o voo, refletiu sobre a acusação do marido. Perguntou-se se, de fato, não estava priorizando demais a imagem pública em detrimento da vida íntima. O dilema a corroía. Enquanto isso, em Goiânia, Zé passou o dia com as filhas. Preparou almoço simples, levou-as ao parque e, ao vê-las brincar, sentiu orgulho de estar presente. Quando à noite conversou com Virgínia por chamada de vídeo, mostrou as meninas sorrindo. "Elas sentiram sua falta hoje", disse ele. Virgínia sorriu emocionada. "Eu também senti." A troca trouxe uma ponta de ternura, mas ambos sabiam que a conversa da véspera ainda ecoava. No fim de semana, receberam convite para uma confraternização na casa de amigos próximos. Decidiram ir juntos, acreditando que momentos sociais poderiam aliviar a tensão. Ao chegarem, foram recebidos com abraços calorosos e um clima descontraído. Pela primeira vez em muito tempo, riram juntos sem sentir o peso dos olhares curiosos. Durante a festa, um dos amigos, conhecido pela sinceridade, comentou: "Vocês não têm ideia de como inspiram as pessoas. Todo mundo passa por crise, mas ver vocês tentando dá esperança." A frase caiu como um lembrete importante. Virgínia olhou para Zé e, pela primeira vez em dias, sentiu orgulho do que estavam construindo mesmo em meio ao caos. Mas a madrugada trouxe novo teste. Ao voltarem para casa, foram surpreendidos por paparazzi escondidos próximos ao portão. As fotos no dia seguinte estampavam sites. "Casal sai de festa juntos, mas clima é tenso."
A manchete se apoiava em imagens desfocadas, interpretadas de forma sensacionalista. Virgínia ficou furiosa. Parece que não importa o que a gente faça, sempre vão distorcer. Zé tentou acalmá-la. A gente não controla o que eles escrevem, só controla como lida com isso. A frase, embora verdadeira, não bastava para aliviar a frustração. Nos dias seguintes, decidiram se concentrar em projetos pessoais. Virgínia dedicou-se ao planejamento de sua ideia de projeto social. Queria criar uma rede de apoio para mães que criavam os filhos sozinhas. Passava horas em reuniões, discutindo detalhes, buscando parcerias. Sentia que canalizar energia em algo maior a fortalecia. Zé, por sua vez, mergulhou na produção do novo álbum. A canção recém-lançada servira como ponto de partida e agora queria construir algo mais sólido. No estúdio, sentia-se vivo, livre para expressar a confusão de sentimentos. Apesar das agendas cheias, reservaram as noites para momentos em família. Jantares simples, filmes com as meninas, conversas mais tranquilas. Nem sempre havia harmonia, mas havia esforço. E esse esforço por si só já representava um avanço. Numa noite de sábado, após colocar as filhas para dormir, sentaram-se na varanda como tinham feito algumas vezes nos últimos meses. O silêncio era confortável, quebrado apenas pelo som distante da cidade. Você já pensou em desistir de tudo? Perguntou Virgínia, olhando para o horizonte. Zé demorou a responder. Já, mas aí eu lembro das meninas, relembro de você e penso que não vale a pena desistir. Ela sorriu emocionada. Eu também já pensei, mas sempre volto para o mesmo lugar, nossa família. O diálogo trouxe uma sensação de alívio mútuo. Não estavam sozinhos em suas dúvidas. Ambos enfrentavam os mesmos medos, mas também partilhavam a mesma vontade de resistir. Na segunda-feira, Zé recebeu convite para participar de um festival em Belo Horizonte. A apresentação seria uma das mais importantes do ano. Virgínia decidiu acompanhá-lo, mesmo sabendo que a presença dela chamaria a atenção. No palco, diante de milhares de pessoas, Zé cantou a nova música com intensidade. Quando terminou, olhou para o lado do palco onde Virgínia assistia emocionada e disse ao microfone: "Essa é para minha família, que me dá forças todos os dias." O público vibrou e as redes sociais explodiram em comentários positivos. Pela primeira vez em muito tempo, o casal parecia vencer também na narrativa pública. Na viagem de volta dentro do carro, ela segurou a mão dele. "Você não tem ideia do que isso significou para mim." Ele sorriu. Eu precisava dizer em voz alta. O gesto simples, mas poderoso, marcou um ponto de virada. Ainda havia muito a ser enfrentado, mas naquele momento, entre rodovias iluminadas pela lua e o som suave da respiração das filhas adormecidas, parecia que estavam no mesmo time outra vez. As semanas que se seguiram ao festival em Belo Horizonte foram diferentes de tudo o que haviam vivido até então. Pela primeira vez em meses, a sensação de estarem no mesmo time deixava de ser apenas discurso e começava a se materializar no dia a dia. O gesto público de Zé, dedicando a música à família, foi um divisor de águas. Não porque tivesse resolvido todos os problemas, mas porque mostrou a ambos que ainda havia vontade de lutar. Em casa, as rotinas começaram a fluir de forma mais equilibrada. Virgínia ajustou a agenda para passar mais tempo com as filhas, sem comprometer os trabalhos. Zé, por sua vez, dedicava-se ao álbum, mas fazia questão de estar presente em momentos importantes. Pequenas atitudes, como cozinhar juntos ou levar as meninas à escola, ganharam peso simbólico. Apesar disso, ainda existiam dias difíceis. A fama não desaparecia. Manchetes continuavam surgindo. Comentários cruéis insistiam em aparecer, mas a diferença estava em como reagiam. Em vez de se isolarem em seus mundos, começaram a conversar mais. Se antes cada crítica era transformada em silêncio ou em briga, agora tentavam transformar em diálogo. Certa noite, enquanto assistiam a um filme na sala, Virgínia comentou: "Sabe o que eu mais aprendi nesses meses?" "O quê?" perguntou Zé, deitado no sofá. "Que amor não é só sobre sentir, é sobre decidir. Decidir ficar, mesmo quando parece mais fácil ir embora." Ele pensou por alguns segundos antes de responder. "Eu também aprendi. Aprendi que silêncio não resolve nada, que se eu não falar o que sinto, você nunca vai adivinhar." O diálogo, simples, foi carregado de significado. Estavam aprendendo a se ouvir. Enquanto isso,
A música lançada por Zé continuava a repercutir. Tornou-se trilha sonora de vídeos de fãs. Embalou declarações de casais anônimos. Virou símbolo de superação. Para muitos, ele tinha transformado dor em poesia. Para Virgínia, aquela canção era um lembrete de que o marido estava, de fato, tentando mudar. Nos bastidores, Virgínia avançava com seu projeto social. Em parceria com uma ONG, lançou uma iniciativa para apoiar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. O anúncio ganhou destaque na imprensa. Mas mais do que isso, trouxe realização pessoal. Zé esteve ao lado dela no evento de lançamento, discursando brevemente. Eu aprendi muito com a força da Virgínia. Hoje estou aqui não só como marido, mas como alguém que acredita nesse projeto. A fala foi aplaudida e rendeu manchetes positivas. Mas para eles o que importava era a parceria. Sentiam que estavam aprendendo a dividir não apenas a vida familiar, mas também os sonhos. Mesmo com os avanços, havia momentos de fragilidade. Numa noite de sexta-feira, após um dia cansativo, discutiram por causa da rotina das meninas. Zé queria flexibilizar. Virgínia insistia na disciplina. O tom subiu e as palavras feriram. Mas ao contrário do passado, não foram dormir de costas viradas. Conversaram até tarde, até que o pedido de desculpas de ambos trouxe alívio. No sábado, decidiram levar as meninas para um passeio em Pirenópolis, cidade histórica de Goiás. Entre ruas de pedra, casarões antigos e cachoeiras, viveram um dia de desconexão total. Sem celulares, apenas eles quatro. No fim da tarde, sentados à beira de uma cachoeira, observaram as filhas brincando na água rasa. Virgínia encostou a cabeça no ombro de Zé. É isso que eu quero para nós, momentos assim. Ele beijou-lhe a testa. Então vamos continuar construindo. De volta a Goiânia, perceberam que algo dentro deles havia mudado. Não era um final feliz de conto de fadas, mas um recomeço realista. A crise tinha deixado marcas, mas também ensinamentos. Poucos dias depois, Zé lançou oficialmente o álbum. Entre as faixas, havia uma dedicada às filhas e outra claramente inspirada em Virgínia. Durante o show de lançamento, lotado de fãs emocionados, ele fez questão de chamá-la ao palco. Essa mulher aqui é a razão de muita coisa que eu canto. A gente não é perfeito, mas a gente tenta todo dia. O público aplaudiu de pé. Virgínia, emocionada, sorriu tímida, mas sentiu que aquele gesto público era uma forma de reconhecimento. Não era sobre calar as críticas, mas sobre reafirmar a importância dela em sua vida. Naquela noite, depois do show, voltaram para casa exaustos, mas em paz. Deitaram-se abraçados, sem precisar de palavras. O silêncio dessa vez não era distância, mas conforto. Algumas semanas depois, decidiram dar uma entrevista conjunta, mas em condições diferentes das que haviam recusado antes. Escolheram um programa mais intimista, onde poderiam falar de forma humana, sem espetáculos. Contaram sobre os desafios, sobre a pressão da fama, sobre as discussões. Não esconderam as dificuldades, mas também mostraram o quanto estavam aprendendo. A repercussão foi positiva. Muitos espectadores se identificaram, agradecendo pela sinceridade. Pela primeira vez, não eram vistos como o casal perfeito ou casal em crise, mas como um casal real. Na saída do estúdio, enquanto caminhavam de mãos dadas até o carro, Zé sussurrou: "Acho que agora a gente está começando a escrever uma nova história." Virgínia sorriu. Não uma história perfeita, mas a nossa. O futuro permanecia incerto, como sempre. Ainda haveria críticas, ainda haveria dias difíceis. Mas entre quedas e recomeços, encontraram algo essencial: a decisão de caminhar juntos. No fundo, sabiam que o amor não era blindagem contra a dor, mas era combustível para seguir. E naquela noite, ao apagarem as luzes do quarto, o gesto de entrelaçar as mãos dizia mais do que qualquer post, mais do que qualquer manchete.